E aí, cara, o calabouço? Isso é um brega santo, é isso? Mais ou menos isso. Eu gostava muito dessa música quando eu era criança. Uma vez eu fui na Funase, a gente tocando as músicas daqui da igreja, e o pessoal não me falava nem aí. Aí eu tirei essa música do baú, eu toquei. Aí surgiu aquele coro. Desde então eu não posso ir lá sem tocar essa música. Quando eu não toco, eles, pastor, aquela música. Eu vi dentro de cada poço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair daqui. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu. Legal, eu não conhecia essa canção, eu não escuto brega, aí de repente a gente tem umas surpresas, né? Tem uns bregas legais, né? Umas coisas legais. Hein? É sertaneja, tá bom, é. Olha aí, legal. Queria que vocês abrissem suas Bíblias na página 336. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou tentar ser muito breve na mensagem, que na verdade é a segunda parte da mensagem de hoje. A primeira foi aquela sobre a Academia do Espírito.
E a segunda parte é essa, que fala sobre identidade e condição. 2 Samuel, capítulo 9, página 336, diz assim: Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Senhor, tu és mestre, e tu tens uma lição para nós hoje. Assim como tu ensinastes aos jovens do Voz na Rua, através daquela canção, daquele menor, daquele adolescente cantando essa canção do fundo do seu coração, e ali o teu Espírito didaticamente lhes ensinou, assim também Espírito Mestre, ensina-nos agora sobre a diferença entre quem somos e a condição em que nos encontramos. É o que te pedimos em nome de Jesus, o Rabino da Galileia. Amém. Amém. Eu gosto dessa história da misericórdia de Davi com Mefibosete por muitas razões. A primeira razão tem a ver com o fato de que, através desse gesto, Davi honra a sua amizade com Jonatas. E é uma forma de ratificar essa profunda e solene amizade que os uniu ainda na juventude, Davi e Jonatas. A segunda razão é porque, agindo deste modo, Davi diz manifestar a Mefibosete a misericórdia e o amor de Deus, a bondade de Deus. Ou seja, o texto nos ensina que o ato de Davi para com Mefibosete era um ato que
exemplificava o comportamento ou a conduta de Deus para conosco. Mas o que é que acontece no texto? Vamos compreender. Saul era rei de Israel. Saul é o primeiro dos reis de Israel. Ele foi posto e colocado na condição de rei por Samuel, o último dos juízes de Israel. Saul era um homem forte, impressionante, alto, belo, poderoso em palavras e em batalhas. Igualmente forte, belo e poderoso era o seu filho Jonatas, príncipe primeiro da casa de Israel, sucessor imediato do trono de Saul. Acontece que naqueles conflitos constantes que haviam entre Israel e o inimigo fronteiriço, os filisteus, quando esses se aliaram aos sírios e venceram Saul em batalha, não apenas Saul foi morto, Jonatas foi morto, todos os outros filhos de Saul foram mortos, todos os filhos de Jonatas foram mortos, toda a família de Saul foi eliminada, exterminada. E por quê? Era uma prática absolutamente comum em guerras. É preciso extirpar uma dinastia para que ela não ressurja. Então deixamos o trono sem sucessores imediatos, senão alguém vai se levantar dizendo: eu sou o rei de Israel, eu sou o sucessor legítimo, eu sou entre os israelenses aquele que por dignidade e direito deve assumir o trono. Então o que fizeram os filisteus aliados aos sírios? Exterminaram completamente a dinastia de Saul. Ninguém sobrou. Na verdade, sobrou um menino que Jonatas tentou esconder. Porque naquela cultura guerreira, belicosa, um menino aleijado era uma vergonha. E há duas evidências de que Jonatas tentou esconder o seu filho, ou que ele se envergonhava do seu filho. O primeiro é o nome que ele deu ao menino, que provavelmente já nasceu coxo de ambos os pés, aleijado de ambos os pés. Ele lhe chamou de Mefibosete, que significa aquele que foi mal feito, aquele que foi mal formado. Vocês estão achando esse nome estranho e acham estranho que alguém dê um nome desses a seu filho. Mas vocês devem lembrar que os filhos na cultura de Israel recebiam um nome que a impressão do pai lhe vinha no momento do nascimento, no momento em que ele nascia. É por isso que Jacó se chama Jacó, porque quando ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, seu irmão, e é aquele que tenta passar por cima, e é isso que significa o nome Jacob. Foi por isso que ele recebeu o nome. Era a primeira impressão que o pai tinha no momento do nascimento, era o nome que dava a seu filho. Vocês lembram da história do Corcunda de Notre Dame? Quasímodo é uma palavra latina que significa feito pela metade, ou mal feito, feito de forma estranha. Porque quando o menino nasceu, deu-se esse nome, Quasímodo, aquele que foi mal feito, aquele que foi feito pela metade. A segunda evidência de que Jonatas se envergonhava de Mefibosete é que ele não morava com a família. Ele morava numa cidade chamada Lo-Debar. A palavra Lo em hebraico significa não. Debar significa lugar. Lo-Debar significa o não lugar. Lugar nenhum. E é somente por causa disso que Mefibosete sobreviveu ao extermínio da dinastia, porque ele não foi achado, porque ele estava em Lo-Debar, onde não se procuraria alguém. Ele estava em lugar nenhum. Era a vergonha. Quando Davi chama Ziba e lhe pergunta: restou alguém da família de Saul? Restou alguém que por amor de Jonatas eu possa fazer a bondade? Ziba sabe porque é mordomo da casa de Saul.
sabe das intimidades da casa de Saul, ele sabe das coisas ocultas, das coisas que ninguém mais sabe. Ele é o mordomo, é o senhor da casa de Saul, e é por isso que ele revela o segredo a um. Escapou um, mas olha, nem se incomode com ele, porque ele é o Mefibosete e está em Lodebar. Pois Davi diz: então manda chamar. Manda chamar. E quando o Mefibosete chega, aleijado, arrastando-se, até a presença desse homem guerreiro, desse homem pujante, cujo filho era Absalão, que se sentava à destra de Davi, outro guerreiro, outro homem lindo, imponente, de armadura reluzente. Quando aquele homem chegou se arrastando da pobreza de Lodebar até a presença de Davi, e Davi lhe pergunta: és tu Mefibosete? E ele disse: sou eu sou teu servo. Mefibosete veio pensando no que, Sueli? O cara quer ser rei, assumiu, tomou o reinado, não é filho nem parente de Saul. Ele acha que eu vou tentar manter o nome de meu pai, e eu sou uma ameaça à nova dinastia que ele quer implantar. Ele veio para morrer em Jerusalém, foi ou não foi? Porque era lógico que se esperasse isso, Wilson. Se ele é o único herdeiro do rei morto, quem é o sucessor legítimo do trono? É Mefibosete, não é Davi. Mas Davi assume como guerreiro. É um golpe de estado que Davi dá. E ele assume. Lembre-se que Davi fora ungido por Samuel, rei, antes mesmo da morte de Saul. Para Davi é um ato espiritual. É no poder do Senhor que ele assume o trono de Israel. E é na bondade do Espírito de Deus que ele faz o que faz. Davi olha para Mefibosete, que sempre foi vergonha, sempre foi escondido, sempre foi desprezado. Ele diz: a partir de hoje, toda a glória da casa de Saul, teu pai, te será restituída. E tudo que possuía ele será teu. Quanto possuía um rei? Quantas terras, quantas fazendas, quanto gado possuía um rei? Então diz Davi: tudo que era de Saul, teu pai, na verdade avô, mas pai em sentido figurado, tudo que era de Saul, teu pai, será teu. E todas as terras e propriedades que ele tinha, agora eu restituo a ti. Mas tu não habitarás na casa de teu pai Saul. Tu morarás aqui em Jerusalém e comerás à mesa do rei. Aí eu acho tão bonita, Geraldo, a expressão que Mefibosete usa para designar a si mesmo. Porque ele não diz assim: eu sou um cachorro. Ele diz assim: quem sou eu, meu senhor? Heleno, a expressão que ele utiliza é um cão morto. Marcão, quanto você dá num cão morto? Quanto você paga num cão morto? Mas não é essa a expressão que Mefibosete utiliza para designar-se, apresentando-se. Versículo 8 do capítulo 9: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Por que Mefibosete se dizia um cão morto? Porque a vida toda disseram que ele era um cão morto, e ele acreditou. As pessoas ficam repetindo: cão morto, mora em Lodebar, é a vergonha de teu pai, não espalha por aí que és filho de Jonatas, fica calado. Era um cão morto. Você está a fim de comprar um cão morto? Mas não era isso que Davi via. O que é que Davi via? O príncipe. Davi via o príncipe. Ele era príncipe? Ele era filho do rei? Pois era isso que Davi via. Davi olhava para ele e só enxergava quem ele era, não a condição em que ele se encontrava.
Porque ser aleijado é condição, não é essência. Morar em Lodebar é condição, não é essência. A essência, quem eu sou, é anterior às condições que o caminho me impõe. Ele é príncipe. E o que Davi faz com ele é tratá-lo tal qual ele é. Por que ele vai comer à minha mesa ao lado de Absalão, meu filho? Mesmo tendo as duas pernas aleijadas, mesmo tendo vivido escondido e envergonhado, porque ele é quem ele é, independentemente das condições em que ele viveu. Quando eu penso, Leca, na parábola do filho pródigo, eu consigo passar uma linha no meio, Leca. Filho é identidade, pródigo é condição. O filho perdido, filho é identidade, perdido é condição. As condições são mutáveis, a identidade é imutável. As condições são ditadas pelo percurso, a identidade é intrínseca ao ser. Por isso é que quando o filho volta, o pai o recebe, porque o pai consegue separar a identidade da condição. Estar perdido, ter se afastado, estar imundo, estar em frangalhos, faminto, podre, sujo, tudo isso é condição. Mas ele olha e vê o filho dele, e isso é identidade. Ou, por exemplo, quando eu vou à cruz, Flavinha, e fico pensando, quem é que está na cruz? Aquele homem nu, aquele homem ensanguentado, aquele homem que na face palha, no rosto desliza sangue, suor e cuspe. É isso que decora o rosto de Jesus na cruz do Calvário: sangue, suor e cuspe, dos muitos que cuspiram nele durante a sua jornada. Mas tudo isso é condição, Sérgio. O sangue, o suor, o cuspe, a nudez, as feridas, tudo isso era condição. Quem é o crucificado? É o Filho de Deus, o crucificado. Por isso a morte não pôde contê-lo, por isso ele ressuscitou, ele venceu a morte, porque a morte não poderia prender o Filho de Deus, porque ser Filho de Deus é a identidade de Jesus. Ser o carpinteiro da Galileia, crucificado fora das portas de Jerusalém, é condição. Eu acho bonitinha a palavra, e por mais irônico que seja, Davi tirou Mefibosete de lugar nenhum, de Lodebar, e o trouxe para morar, diz o texto, em Jerusalém. Jerusalém é uma palavra composta de duas palavras hebraicas. Yeru, que significa terra, e Shalom, que significa paz. Yeru Shalom é a terra da paz. Muito embora tenha havido tanta guerra, é uma ironia chamar aquele chão assim, mas é isso que significa a palavra Jerusalém, Yeru Shalom, a terra da paz. Eu acho que foi ali que Mefibosete viveu paz, glória e alegria. E eu concluo a minha mensagem hoje convidando a você para fazer na sua vida a diferença entre sua identidade e a sua condição. Por causa de ser Deus Pai, nós somos filhos. Eu e você somos filhos de Deus, amado.
E você não é filho de Deus, Renato, porque há prerrogativas, atributos ou qualidades distintivas. Renato, o aleijado dos 2 pés, Mefibosete, era filho do rei Saul, da glória de Jonatas. Ele era. Os olhos não diziam. Não havia como perceber qualquer relação entre estes poderosos guerreiros e o aleijado Mefibosete. Mas o aleijão é condição, não é essência. Na essência ele é príncipe. Na identidade profunda e oculta, ele é filho do rei. E hoje, em nome de Jesus, a gente precisa ir atrás de nossa identidade oculta e profunda. Karina dando conselhos a Tainá, que tem 15 anos e que está muito perto de namorar. Eu acho que ela vai namorar antes dos 30. Bom, voltando. Karina, conversando com Tainá e dando conselhos a Tainá, disse a ela algo tão bonito. Disse a Tainá o seguinte: nunca queira para seu namorado um homem que lhe trate, um homem que não lhe trate, pelo menos, com o mesmo amor e carinho que o seu pai lhe trata. Porque você vai querer para seu namorado um homem que não te dê, pelo menos, o mesmo amor, respeito e carinho que o teu pai te dá. É isso que você merece. É isso que Tainá merece, porque ela é minha filha. Nós precisamos encontrar a nossa identidade. Eu e você somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, e essa é a nossa natureza profunda e essencial, merecemos ser felizes. Merecemos ter relacionamentos dignos, marcados por respeito. E eu não vou viver relacionamentos que não me tratem com o mesmo amor e respeito que o meu pai me dá. Agora, nosso pecado, nosso erro é condição, não é essência. Então agora eu descubro essa diferença entre essência, identidade e condição, circunstância, para perceber que a vontade de Deus é que eu me sente à sua mesa e coma do seu pão, porque eu sou, apesar das condições e do que se pode ver em mim, apesar dos aleijões de minhas pernas e de meus braços, apesar de ser eu Quasímodo e Mefibosete, apesar de tudo isso, há em mim a semente do rei. O sopro de Deus me fez viver. E é assim, com essa consciência, que eu me desvencilho das condições adversas para me aproximar da mesa do meu Senhor, que admite, louvado seja o Senhor, que se sente à sua mesa, ô glória, um cão morto como eu. Não é maravilhoso? Que possa se sentar à mesa do Senhor um cão morto como eu. E eu acho lindo essa fala de Davi,
que quer que venha para ele. Versículo 3, veja Thomas o que diz o versículo 3, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu do quê? Da bondade, da misericórdia, da bondade de Deus. Ou seja, o que Davi está querendo fazer é mimetismo, é imitação de Deus, porque é Deus que faz assim. Essa bondade não é dele, ele diz que é bondade de Deus. É Deus que aceita cães mortos à sua mesa. Agora vamos ficar de pé. Essa mesa é mesa do rei. O pão que aqui está foi comprado por ele. O vinho que aqui está foi comprado por ele. Jesus disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Jesus disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, bebei dele todos em memória de mim. Lembramo-nos agora de que Jesus nos convidou à mesa, e na parábola das bodas ele diz que o Senhor foi querendo que viessem os aleijados, os cegos, os mendigos, e trouxe todos para a mesa do rei, porque a bondade de Deus estava em Jesus. Se fosse depender de dignidade humana, este irmão de Mefibosete, esse cão morto que sou eu, nem poderia participar, muito menos presidir essa Eucaristia. Aleluia, Naim, Martinho, eu me sinto à vontade, porque a mesa do rei é a mesa de Mefibosetes e de gente aleijada, feito eu. Mas os meus aleijões são condição, não são identidade. O fato de estar vindo de Lodebar é condição, não é identidade. A minha identidade, os olhos do rei já viram, e há em mim a semente do Salvador, do príncipe de Israel, do guerreiro do Senhor, do Emanuel. E é por isso que nós podemos nos aproximar dessa mesa hoje. O que a gente não pode fazer, meus irmãos, é vir a essa mesa, e isso é muito sério, Silvinho. O que a gente não pode fazer é vir a essa mesa e voltar para Lodebar. Vocês estão compreendendo? O Senhor nos chama para a sua mesa, mas não nos manda de volta para Lodebar. Ele nos quer em Jerusalém, na terra de paz, comendo à mesa dele, sendo reconhecidos como somos efetivamente. Vamos dar as mãos. Senhor Deus, obrigado pela bondade, a tua bondade revelada por Davi a Mefibosete. Obrigado pela tua bondade revelada pelo pai ao filho pródigo. Obrigado pela tua bondade que fez ressuscitar, romper o túmulo, o teu filho Jesus Cristo.
vencidas as condições pela identidade. Agora, Senhor, apruma os pés dos meus irmãos para saírem de suas cadeiras e virem até este altar como filhos do rei. Não do rei morto Saul, não do príncipe primeiro morto Jonatas, mas filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que apesar das condições é nosso Pai. Apesar das condições que agora se revelam em nós, é o nosso Pai. Dele tomamos nome, de sua casa somos e seremos para sempre. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Podem se assentar.